Então, Pri, bom dia. Pedi para você, então, iniciar. Bom dia. Hoje, quando eu separei Pastorino, a mensagem veio falando o seguinte: coopere com sua pátria para engrandecer-se a si mesmo. A pátria é a reunião de todos nós. No entanto, evite buscar apenas vantagens pessoais, pois aquilo que você retirar a mais para você estará prejudicando a outrem, que receberá menos. Qualquer função útil Qualquer função é útil à comunidade e o bem da coletividade se distribui a todos os cidadãos. Não abuse de seus privilégios. Então, vem falando do egoísmo, né? Pastorino hoje fala da questão da pátria, né? Que devemos ser patriotas, e no sentido de não sermos egoístas, né? Sabermos dividir, sabermos que estamos em sociedade, pensando no bem de todos, né? Porque o bem que eu quero para mim, se todos têm o bem, né, somos uma sociedade melhor e mais feliz. Então, pode fazer a prece, Cris? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso governador planetário, nosso Mestre querido, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho. Agradecemos por essa oportunidade benfazeja, por esse acalento aos nossos corações, por esse refrigério, Senhor, que possamos sentir, nesse instante, a presença de Jesus entrando em nossa casa, passando por todos os cômodos, nos abençoando e ficando ao nosso lado, durante todo o estudo. E assim, vamos pedir também, Senhor, abençoe os nossos irmãos que não estão aqui no momento, mas que vão ouvir essa oração mais tarde. Que a nossa vizinhança possa ser inundada pelo teu amor, Senhor Jesus. E que os médicos espirituais fluidifiquem a nossa água, colocando o que é necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, vamos pedir a permissão para iniciarmos o Evangelho da semana abençoado. Que possamos estar conectados com o Senhor todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Aqui foi o Evangelho de João, né? No capítulo 1, do versículo 15 ao 18, que diz o seguinte: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E aí na minha pesquisa é o livro Cristos. Só fala sobre Cristo. Esse capítulo é o capítulo 78, Cristo Moisés, é o título do capítulo. E é de Miramês. Ele diz o seguinte, né? Ele começa falando um trechinho do Evangelho, que eu vou falar, e depois ele discorre sobre, né? Explica. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo Moisés nos oferece meios de compreender a missão de Moisés antes do Cristo de Deus. Na própria Bíblia Sagrada, pelas bocas dos profetas, se encontra anunciada a vinda do Messias. E o legislador hebreu também fala do Cristo, a quem reverencia em várias sequências da sua fala. E nós outros, do plano espiritual, estamos tendo a oportunidade de escrever pelas pontes mediúnicas, afirmamos pelo bem da verdade, que foi esse mesmo Cristo de quem tanto falam os profetas, que enviou à terra Moisés e os seus mais ligados seguidores, com a tarefa específica de assentar as bases da verdade, no que lhes competia fazer. E tornamos a dizer, como se estivéssemos lendo nas páginas do livro da vida, que a visão do libertador dos judeus da casa da servidão no Egito
visão espiritual. Era dos emissários do Cristo, que o escritor famoso, educado nas escolas iniciáticas de vários países, tomava como sendo Jesus. Assim se processava para levantar a fé no povo que ouvia, e os fenômenos eram produzidos por legiões de espíritos com a mesma finalidade. E o mestre dos mestres supervisionava suas lutas e os primeiros traços de formação do ambiente para sua magistral vinda à Terra. Vejamos os 10 mandamentos, mensagem que fundamenta a luz no seio de todos os povos e segurança para todas as criaturas. João assevera no tópico acima descrito que a lei, certamente a justiça, foi dada por intermédio de Moisés. Veja bem a expressão intermédio. Moisés era um médium que ouvia os emissários do Senhor e obedecia às suas ordens, que eram as mesmas ordens de Jesus Cristo. E prossegue o versículo afirmando que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça é a mesma misericórdia. A misericórdia é o mesmo amor. O amor se divide por ser amor para beneficiar a todas as criaturas. E uma dessas divisões é a verdade, que tem a missão grandiosa de libertar as pessoas, senão os espíritos, nas experiências de cada dia. Depois de 1000 e tantos anos de expansão dos mandamentos do Velho Livro, depois que os seres humanos haviam enriquecido com novas experiências por intermédio de sucessivas reencarnações, depois que a dor fez o preparo nos corações que lhe é peculiar, na tarefa de ascensão espiritual, desce o soberano do reino maior, dando cumprimento a todas as profecias e modificando os 10 mandamentos pela autoridade que Deus lhe conferiu, nesta forma divina de falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí todas as leis e os profetas. Sintetizou assim o divino amigo, a dezena de mandamentos recebidos por Moisés em apenas 2, pela linha de compreensão já assimilada por todos os povos. Cristo Moisés nos leva a compreender que Moisés não pode ter existência sem o Cristo, que o comandava e dirigia seus passos. Querer ficar com Moisés, apartando o Cristo deste personagem, é o mesmo que adorar o corpo de um sábio, cujo espírito já partiu, ou então reunir-se diante de uma estátua famosa, esperando dela conceitos que jamais sairão. O Novo Testamento é como a luz para clarear as letras do velho pergaminho. É a seiva imortal da grande árvore da vida. Ele representa o amor de Deus descendo à terra e querendo ficar nos corações dos homens, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, aqui ele vem falando, né, da importância de Moisés, da importância de Jesus, né? Moisés veio numa época que a humanidade ainda estava muito embrutecida, então ele veio trazer as leis, né? Então, os 10 mandamentos veio ser a lei para auxiliar, e Jesus, quando chega, simplifica tudo em amor, né? É a lei de amor. Então, Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer o amor, ou então a religião do amor, que possamos nos amar, né? E aí, fazendo conexão com o início, quando o Pastorino diz que a gente não pode ser egoísta, né? O amor não é egoísta, o amor verdadeiro. Então, que possamos ter isso em nossos corações. Então, Pri, vamos voltar a coisa da sincronicidade, né? Que sempre acontece. Eu hoje quase me atraso aqui, porque depois da natação fui no mercado e encontrei um amigo querido que eu não vejo há muito tempo, e ele tem também um canal no YouTube que ele comenta cinema. Aí a gente parou para conversar, que há muito tempo a gente não se vê, estava com saudade. Aí acabamos entrando nessa coisa que ele estava dizendo. Cris, eu estava vendo um texto tão louco, porque agora estão querendo criminalizar o comunismo, estão querendo não sei o que lá. Ele estava dizendo que o Brasil legalmente é um Estado laico, está na Constituição que é um Estado laico. Só que no Brasil a gente está vivendo momentos que isso aqui não. O Estado é laico, mas você tem que ser cristão e tem que ter um comportamento cristão. Aí eu comentando com ele, você falando aí,
que acho que é primordial, que Jesus não veio trazer nenhuma religião. Pelo contrário, ele é judeu, ele mesmo falou, eu não vim contestar, mas completar a lei, e a gente pode até dizer, transformar aquilo em uma lei de amor. Aí eu lembrei daquele vídeo daquele outro pastor dizendo que se cometeu um crime contra o evangelho, porque o evangelho em si, a gente que se diz cristão, deveria não odiar ninguém, não atacar ninguém, não fazer isso, porque é simplesmente amor e ponto. E o amor, ele vai uma das primeiras manifestações do amor é o respeito. Não dá para você amar alguma coisa que você não respeita. Então, você nunca vai amar se você não aprender primeiro a respeitar. Aí volta, como você fez o pastorinho da pátria, encontrei minha amiga, essa coisa da sincronicidade que acaba levando a gente a um ponto comum. Bom, como eu falei antes de começar a gravação, eu peguei o pastorinho numa outra parte, que ele vai falar até de Moisés também, mas vamos lá, vou ler primeiro e depois a gente comenta assim, no geral. João Batista reconhecia que Jesus era maior e anterior a ele, mas assim como em Jesus habitava toda a plenitude da eternidade, assim também nós todos recebemos de sua plenitude. Deus não faz acepção de pessoas, dá tudo a todos igualmente, mas cada um recebe segundo sua capacidade receptiva com sua evolução. Esqueci de falar, porque ele vai aqui comentando passagem por passagem, versículo por versículo. Então, ele começa com... Você sabe que tem pequenas diferenças entre todos os evangelhos que existem por aí. O dele, ele começa com João, da testemunha exclama, eis aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. O 16 vai falar, de sua plenitude, todos nós recebemos, graça por graça. No 17 vem, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E, finalmente, a 18 diz, ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Então, voltando. Aí ele fala que Deus não faz acepção de pessoas, dá tudo a todos igualmente, mas cada um recebe segundo a sua capacidade receptiva, segundo a sua evolução. Aí aqui eu lembrei até de passagens que a gente lê em romances espíritas sobre socorro. Às vezes o espírito está num momento difícil, no umbral, e às vezes parentes mais evoluídos querem poder ajudar e não conseguem, porque não consegue chegar. Aí eu me lembrei disso aqui, mas cada um recebe segundo a sua capacidade receptiva, porque às vezes o espírito não está naquele momento tão fechado, na própria dor, na própria revolta, mas tão em si mesmo que ele não consegue, ou seja, ele não tem essa capacidade receptiva. Tudo isso também afirma o evangelista, de sua plenitude todos nós recebemos, e graça por graça. Sim, sem dúvida, a cada passo que damos, aumentamos a nossa capacidade evolutiva, ao que corresponde um acréscimo da manifestação divina em nós. A cada aumento do recipiente corresponde um pouco mais de conteúdo. Isso é claro, porque a gente sabe que nós somos centelhas divinas, nós temos essa manifestação divina em nós. Então, conforme a gente vai evoluindo, é claro que isso pode ser mais acessado e se manifestar melhor. Assim como em todos nós recebemos da sua plenitude mais graça por graça, o evangelista acrescenta ainda, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo. Não percamos de vista que graça, em grego charis, exprime o sentido de benevolência, boa vontade. Então, o sentido que legitimamente pode deduzir-se daí o seguinte: a lei foi revelada por Moisés, a lei de causa e efeito, a lei do dente por dente, olho por olho, que foi tomada de maneira errada. Foi tomada como tipo assim, se você foi agredido, você agride, mas é o contrário. É a lei de causa e efeito.
Se você foi agredido, em algum momento, se você agrediu, você foi agressor, em algum momento, igual força, coisa, reação, você vai ter que passar por isso. Mas, como você falou, por um momento da história da humanidade em que um homem ainda estava muito embrutecido, foi interpretada de maneira errônea a lei de causa e efeito. Mas a verdadeira benevolência veio com Jesus Cristo, que nos ensinou a misericórdia, isto é, o segredo para libertar-nos dessa lei. Claro, porque quando a gente consegue a misericórdia, ou seja, o perdão, a gente consegue saber perdoar, a gente é agredido, não precisa agredir, etc. e tal, a gente vai fugir dessa roda da lei da ação e reação, porque a gente conhece a história de quantos espíritos vêm juntos, vida após vida, e que cada um, uma vez agride, outra vez é agressor, e isso nos quebra. Então, quando você alcança essa graça, por causa, essa benevolência, você aprende essa misericórdia com Jesus, se consegue quebrar isso. Você é o agredido, a gente vai cair até naquela história que diz: milhões de vezes é melhor você ser agredido do que agressor. Porque se você é agredido e sabe perdoar, rompe ali o elo de ódio. Ali está rompido. O agressor pode continuar nessa coisa da roda da ação e redação, mas você passou a romper isso e seguir um outro caminho distante disso. Essa é uma metade, libertar-nos dessa lei. E João Batista termina afirmando: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Na realidade, Deus, o pensamento ou mente universal, é invisível. É uma força, é a vida, é o amor, é a substância, é a essência de todas as coisas que existem. Ninguém pode vê-lo no sentido de contemplar com os olhos. Aí ele faz esse adendo que é muito importante, que é claro que a nossa intenção é ver, sentir a Deus, mas não os nossos olhos físicos. O Filho unigênito é o Cristo, o terceiro aspecto da divindade, o produto do pensamento divino que se encontra em todas as coisas. O evangelista esclarece que está no seio do Pai, o que é lógico, assim como o Pai, o Verbo, está com Deus, está em Deus e é Deus. Assim também o Filho, Cristo, está com o Pai, está no Pai e é o Pai. Tem essa coisa do ser, por quê? Porque Cristo é aquele espírito evoluído, né? que é o responsável por nós, que, pela sua evolução em muitos aspectos, no nosso nível de conhecimento, ele é unificado ao Pai, se confunde com o Pai, porque, para o nosso nível de conhecimento, todos os atributos de misericórdia e de amor de Deus, Cristo também apresenta. São apenas aspectos, mas não são pessoas, de um só Deus, de uma só força cósmica. Então, o Filho, o Cristo, que está em todos e em tudo, é o que revela, ensina, explica o que seja Deus. Sua manifestação por intermédio de Jesus veio trazer-nos a verdadeira benevolência de Deus em relação a nós, seus filhos, para convidar-nos a voltar a ser um com Ele. Porque ele coloca isso, que o Cristo é Deus no sentido de que Ele é a manifestação desse amor divino, dessa força cósmica na Terra. Jesus é o representante maior de Deus no nosso planeta. Ele é o nosso intermediário. Até ele mesmo coloca: ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Ninguém vai chegar a Deus, senão... E isso aí a gente entende até por isso. Por quê? Porque por intermédio dele, porque ele é o exemplo máximo de amor, dessa lei de amor. Então, não tem como a gente chegar a Deus sem passar, sem copiar totalmente esse exemplo dele. Senão, ou seja, não se chega a Deus sem passar pelo Cristo. Ele é o nosso intermediário. Eu pessoalmente achei que esse evangelho de hoje vem trazer bem isso. Essa lembrança dessa necessidade de unificação com Deus, mas com essa compreensão do que foi a vinda do Cristo na Terra, do que é a presença do Cristo na Terra. E essa diferenciação que faz bem em relação a Moisés sendo aquele que traz a lei da causa e efeito,
e Jesus é aquele que traz a lei do amor pleno, da misericórdia, da benevolência. E o que ele coloca é que nos traz, e ele nos dá, e a gente recebe graça por graça. E é essa coisa paulatina mesmo, porque a gente não tem capacidade de receber tudo de uma vez só, e como ele coloca, conforme a gente vai recebendo cada graça, absorvendo isso, evoluindo espiritualmente, a gente se torna capacitado a receber um pouco mais. Que ele coloca, quanto mais aumenta o recipiente, mais conteúdo pode caber. E aí vai cair também aquela coisa que ele coloca. Cada um recebe segundo a sua capacidade evolutiva de receber, de ser receptor. Porque, é claro, vamos voltar, o evangelho pode ser só letra morta na boca e nos ouvidos daquele que não entende que o evangelho é amor, ou o evangelho pode ser essa lição de amor àqueles que já têm um pouco mais de evolução, deixaram de lado interesses, como interesses econômicos, interesses de poder, ou mesmo como preconceitos em relação aos outros, é o orgulho de querer ser dono da verdade, de querer ser dono até da letra do evangelho, como lá atrás a própria Igreja Católica foi, no tempo das Cruzadas, no tempo da Inquisição, e que ali também foi um outro período da história em que se cometeu crimes contra o Evangelho, que foram períodos da história também muito graves, e ali também eram infelizmente, pessoas responsáveis pela Igreja. Hoje, para elas, o Evangelho era só letra morta. Eles não compreendiam a profundidade do que é essa mensagem de amor, amor pleno, amor por tudo, por todos e por tudo que é vivo. O que você acha, Pri? O microfone. Você foi falando, eu lembrei dos animais que têm o exoesqueleto, né? Que não tem o esqueleto interno, que ele vai trocando, né? Conforme ele vai crescendo. Então, essa questão da capacidade, né? Então, se ele está crescendo, ele precisa de uma outra casa, vamos dizer assim, né? Para poder protegê-lo. Você falou aí, e aí eu anotei aqui nessa questão que eu achei bem importante, que Deus dá sempre o mesmo para todos, né? Dá igual oportunidade para todos, mas cada um recebe de acordo com a capacidade receptiva. E aí eu estava escutando o Trigueiro, ele estava falando sobre a importância da sintonia. Numa das perguntas que fizeram lá para ele, eu lembrei logo da palavra recepção, sintonia. E ele falou, no planeta que nós vivemos, na vibração que nós temos, a gente não consegue ficar 100% conectado, mas a gente tem que tomar o máximo cuidado. Ele até citou a questão de Jesus, né? Vigiai e orai, para a gente não entrar numa sintonia errada, né? Numa sintonia que não seja o amor. Né? A gente tem que pleitear a sintonia do amor o tempo inteiro. E aí, assim, achei também bem interessante essa questão da lei de Moisés, já falar da questão da causa e efeito, né? Da questão de que você fez alguma coisa certa, né? Você plantou, se você plantou morango, você tem que colher morango, não tem como. Você não vai colher nem maçã, nem laranja. Então, tudo que a gente planta é o que a gente vai recolher, né? Então, isso tudo está relacionado com essa questão de causa e efeito. Se eu fiz algo errado, eu tenho que consertar, né? Imagina, eu vou dar uma festa e faço um bolo, o bolo fica solado. Eu não vou oferecer bolo solado para os meus convidados. Eu tenho que ir lá refazer o bolo para dar certo, né? Um pedreiro, lá o engenheiro projetou, fez aquilo tudo, o pedreiro colocou a mão na massa e a parede está torta. Ele tem que mexer naquela parede, porque senão a casa vai dar problema. Então, não é porque a lei de Deus é a lei de amor. Então, não é uma punição, é uma correção. Você tem que corrigir onde está errado. E, assim, é uma reflexão muito bonita, né? Algo muito que só enriquece os nossos corações e vai acalentando, né? Sim, e você falou uma coisa muito importante, que enquanto você está falando, eu estava pensando sobre isso, da sintonia, mas a sintonia eu falo daqui a pouco. A outra coisa do Deus dá igual para todos, igualmente. Aí eu lembrei de uma outra conversa que eu estava ouvindo, tá? Num grupo religioso que não era o meu, discutindo a coisa da salvação.
dizendo que fora do evangelho, da religião, que tem o evangelho da religião cristã, você não teria salvação. E eu, claro, apesar de ter voto vencido ali, eu me manifestei e falei que não. Mas como assim? Se o pessoal está lá há muito mais tempo no Oriente, não conheceu a palavra e ele não vai ser salvo porque foi culpa dele não conhecer a palavra, mas na realidade ele conheceu. Essa história aí de Deus dar igual para todo mundo, deu sim, porque todos os avatares, os grandes avatares das religiões, das civilizações, trouxeram a mesma mensagem de amor, simples. Não precisa estar dentro do evangelho de Jesus, entendeu? Escrito por Mateus ou João. Não, pode estar lá nas leis de Confúcio, de Buda, ensinamento de Buda, de quem você quiser, em qualquer lugar. Está ali, até o Alcorão. Eu já tive a oportunidade de ler o Alcorão, e ali tem a lei do amor. É porque, às vezes, como acontece, é claro, sempre nas religiões, quando elas são transcritas para a palavra, às vezes quem está transcrevendo acaba permitindo erroneamente que as suas ideias passem por ali, e pessoas mais, infelizmente, doentes da alma, ávidas do poder, se prevalecem desses deslizes de escrita para desviar aquilo. E a coisa da sintonia também que eu queria falar era isso. A gente está vivendo um momento muito delicado no nosso planeta, e você sabe disso, que esse momento de transição, até se você ler um livro como Evolução em Dois Mundos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, principalmente, você vai ver que toda vez que a luz ela se manifesta, ela tem um momento de se manifestar, mas você vai ter as trevas atacando. E a gente está vivendo um momento delicado de saída de pandemia, uma guerra muito perigosa na Europa. E a coisa da sintonia, ela exige disciplina, porque o pensamento da gente é como um cavalo selvagem. Se você soltar o cavalo selvagem, ele vai começar a galopar por aí sem nenhum um trajeto certo. Você tem que colocar reino no seu pensamento. Você não pode deixar o seu pensamento. O vigiar é muito isso, não é só ficar orando. É você perceber o meu pensamento. Opa, vai por aí não, porque aí vai dar errado. Eu conheço esse caminho. Eu sei para onde é que vai parar por aí. Você puxar teu pensamento quando começa a querer pensar uma coisa reativa, uma coisa mais violenta, mais triste, qualquer coisa que é contrária a essa lei do amor, vai dar errado. Você vai perder a tua sintonia com essas boas energias e você vai acabar adoecendo da alma. Ele vai se deprimir, vai se entristecer, vai ficar com raiva. E isso se mantém. E aí a gente vai entrar naquela coisa que toda doença começa primeiro na alma para depois se manifestar no corpo. E muitas vezes acontece isso, a pessoa se permite deixar o pensamento ir voando aí para vícios de pensamento que a gente tem também, que a gente sabe que nós somos espíritos bem antigos, né? E que o nosso pensamento não é do nosso cérebro, vem do nosso espírito. E a gente tem aqueles vícios. O grande problema da evolução é isso. Eu vivo conversando com Deus, que um dos meus piores vícios de pensamento é a coisa do julgar as pessoas. E só agora, nessa vida, que eu quero começar a combater isso. Então, às vezes, eu me pego na rua, eu mesmo falo no pensamento, eu mesmo penso, não, eu não tenho direito de julgar ninguém, já estou pensando aqui, julgando em pensamento. E a gente tem, isso é vigiar, isso é tomar conta para onde vai nosso pensamento. Quer comentar alguma coisa, Pri? Você falou do pensamento, o Haroldo Dutra, ele fala muito que o pensamento é igual um macaquinho. Então, que a gente tem que controlar. Você falou do cavalo, eu lembrei. E você estava falando da questão da disciplina. Eu lembrei quando o Emmanuel falou com o Chico Xavier, né? Que ele tinha que ter disciplina, disciplina e disciplina. Então, está tudo conectado, né? Sim, sim. E enquanto a gente está nessa passagem de espíritos inferiores, que a gente está pleiteando já um mundo de regeneração, ou seja, o bem predominar em nós, a gente tem que aprender a fazer o nosso pensamento sintonizar predominantemente com o bem, né? E, por exemplo, eu aqui, então, que além de tudo isso que a gente está vendo no mundo, ainda estou no Brasil, que vai viver agora, já começou essa coisa eleitoral muito polemizada, né? Então, mais vigilância ainda ter, que vai ser difícil, mas se fosse fácil...
Tem que manter a disciplina para não poder Não cair aí, ficar escorregando na banana. Sim, sim, é muito importante. Bom, então, eu vou pedir para você fazer a nossa prece de encerramento para poder escolher, por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez estudarmos um pouco do Evangelho e observarmos que a lei de Jesus se resume no amor. Então, Senhor, que esse amor que foi derramado sobre nós possa chegar a cada ponto do planeta, a cada irmão necessitado, Senhor. Aquele irmão que está num local violento, os irmãos que estão em situações de guerra, seja a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou guerra de milícia, facções, né, do crime, não importa. Quem estiver nesse ambiente, Senhor, que possa sentir o teu amor agora. As pessoas que estão nos hospitais, que elas possam ser abençoadas, né, aquelas que estão em tratamento, os médicos, toda a equipe que trabalha no hospital, que todos possam ser abençoados, que os familiares que lá se encontram também sejam abençoados, que aqueles irmãos que estão em home care também possam ser abençoados, Senhor Jesus. Abençoe os nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, aqueles em situação de rua, Senhor. Abençoe também a cada governante, que ele possa ter o amor em seu coração, Senhor. Que ele possa ser menos egoísta e lembrar mais de toda aquela população que ele representa. Abençoe os cientistas, os grandes pesquisadores, que tanto facilitam as nossas vidas, Mestre Jesus. E abençoe as nossas crianças, que são o futuro do nosso planeta, Mestre amado. E assim, vamos te pedir a permissão para finalizarmos o Evangelho abençoado do dia e que possamos estar conectados, Senhor, que possamos estar sintonizados com o bem, deixando o nosso pensamento ligado às energias positivas, ligados ao amor, Senhor Jesus, e que possamos realizar os nossos atos de acordo com os teus ensinamentos. Continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Cristina, não estou te ouvindo. Está sem som. Obrigado. Eu fechei para a prece numa coisa. Eu fui lá para trás, a gente vai para João 21, 15 até 23. Pedro é interrogado. Continuamos em João. Sim, continuamos em João. Aliás, depois até vou falar contigo sobre isso, para ver se a gente se prende algum método para evitar de repetir, ou se a gente deixa repetir. Realmente aberta a eles, mas aí a gente vai decidir depois. Então, Melina, muito obrigado pela participação aqui, obrigado por estar aí. Nada, eu que agradeço o Evangelho de amor, Continuamos. que nos consola, que nos conforta e que nos abençoa. E que possa manter essa nossa energia aqui, né, o resto da semana. Com disciplina. Se Deus quiser. Beijo, Pri. Beijo, Cristina. Tchau. Até semana que vem.